Os protistas ameboides estão representados por todos os organismos unicelulares eucariontes capazes de formar pseudópodes. Os pseudópodes são estruturas empregadas na captura de alimento e no deslocamento desses organismos. Dentre os ameboides, podemos citar as amebas nuas e as amebas com carapaça, também chamadas tecamebas. São organismos que vivem em água doce e solos úmidos, deslocando-se lentamente sob o substrato. Nas amebas, o citoplasma apresenta uma região granular mais interna, chamada endoplasma, e uma região hialina mais externa, chamada ectoplasma. No endoplasma estão o núcleo, as organelas e inclusões citoplasmáticas, estruturas que são arrastadas pelas correntes citoplasmáticas. O ectoplasma é menos fluido que o endoplasma. Essas duas regiões da célula participam da formação do pseudópode, que nas amebas é do tipo lobópode. Ele é caracterizado por extensões relativamente grandes das células com a extremidade arredondada. A formação do pseudópode é um processo complexo. O ectoplasma, mais rígido, forma um tubo dentro do qual o endoplasma flui em direção à extremidade da célula, onde o pseudópode será formado. Na região oposta à formação do pseudópode, ocorre a contração da célula, que resulta numa pressão que força o endoplasma fluido para a região onde o pseudópode está sendo formado. O pseudópode tem por função primária a captura de alimento e só atua no deslocamento quando entra em contato com o substrato. Há formação de pontos de adesão que garantem um apoio, a partir do qual a ameba pode puxar o resto do corpo. As alterações na forma do corpo são constantes e intensas. As amebas são organismos heterótrofos. Seu alimento é constituído por fungos, bactérias e outros pequenos organismos, os quais são envolvidos completamente por pseudópodes fagocitados. Nesse processo, a ameba captura e ingere organismos que são, inclusive, muito mais rápidos que ela. A ameba compensa sua lentidão liberando uma substância que torna a presa-alvo mais fácil de ser capturada. É o que acontece com esses flagelados. Quando eles notarem, já estarão capturados, debatendo-se em vão no interior do fagossomo ou vacúolo alimentar. Quanto mais se debatem, mais rápido o oxigênio que lhe resta será consumido e acabam morrendo. Ao vacúolo alimentar une-se o lisossomo, uma vesícula que contém enzimas que se encarregarão de fazer a digestão. Fala-se, então, em vacúolo digestivo. A movimentação intensa do endoplasma faz com que o vacúolo digestivo movimente-se na célula. O alimento digerido vai sendo distribuído. Resíduos da digestão são acumulados no interior dessa estrutura, que passa a ser chamada vacúolo residual. Depois, esses resíduos são eliminados da célula por um processo chamado plasmocitose. No endoplasma é possível visualizar, além desses vacúolos em diferentes estágios, numerosas inclusões. Dentre elas, os cristais de ureia, grânulos formados por resíduos nitrogenados da quebra bioquímica de ácidos nucleicos, provenientes do material genético dos organismos ingeridos. Estes cristais são armazenados como um recurso para a síntese de material genético no momento da divisão celular. Dentre os ameboides, existem os que são de vida livre e os que são parasitas. As amebas que vivem na água doce apresentam a concentração do interior da célula maior que a do meio. Em função disso, a entrada de água na célula por osmose. Muita água penetra também durante a formação dos fagossomos. A água que entra em excesso é eliminada da célula por meio de vesículas chamadas como vacúolo contráteis ou pulsáteis.
Essas vesículas também expelem um pouco de gás carbônio e de amônia, excretas que se difundem principalmente através da membrana plasmática. As tecamebas são amebas que possuem carapaça. Formam um grupo especial, com muitas espécies, identificadas pelo tipo e forma de carapaça ou teca. A teca pode ser basicamente de dois tipos distintos: secretada, quando são construídas a partir de substâncias produzidas pela própria célula, como sílica, tectina e carbonato de cálcio, ou aglutinada, em que a tecameba seleciona e ingere partículas do meio e as deposita e aglutina na superfície externa da membrana plasmática. Dependendo da espécie, essas partículas podem ser grãos de areia, carapaças de diatomáceas e espículas de esponjas. A célula fica presa à teca por meio de extensões citoplasmáticas chamadas epipódios. Nas tecas há sempre uma abertura, por onde saem os pseudópodes. A locomoção e a alimentação ocorrem com base nos mesmos princípios da ameba nua, usando os pseudópodes. O alimento ingerido, no entanto, é levado dentro do fagossomo para ser digerido na região do citoplasma que fica protegida pela teca. Sendo organismos que vivem em água doce, as tecamebas também enfrentam problemas de entrada excessiva de água na célula por osmose. Elas possuem no citoplasma vacúolos contráteis que, de tempos em tempos, eliminam a água que entra em excesso na célula. Assim como as amebas nuas, as tecamebas também se reproduzem assexuadamente por bipartição. De um indivíduo inicial, formam-se dois. Na reprodução das tecamebas, no entanto, esse processo é mais complexo. As tecas são formadas no momento da divisão celular, e a nova teca será exatamente igual à inicial, inclusive com as mesmas dimensões. Mesmo tendo uma rápida e eficaz reprodução assexuada, as tecamebas têm suas populações controladas por fatores abióticos e bióticos. Dentre estes, a predação. Essa tecameba está servindo de alimento para ciliados, que penetram na teca pela abertura. Um evento interessante é a plasmogamia, onde duas ou mais tecamebas fundem seu citoplasma e andam como se fosse uma gigante ameba com várias carapaças. Não se sabe ao certo a origem em função desse fenômeno. A diversidade entre as tecamebas é muito grande. As tecas podem variar incrivelmente em forma e tamanho. Algumas apresentam ornamentações, como espinhos, e abertura com detalhes preciosos. Podemos observar as tecas em maior detalhe utilizando a microscopia eletrônica de varredura. Esta é uma carapaça secretada. Pode-se notar um padrão organizado na deposição do material e a presença de diminutos poros, que propiciam o contato da célula com o meio externo. Esta é uma carapaça aglutinada, muito simples em relação a outras que ocorrem neste grupo. Ela não possui detalhes de ornamentação, mas seus grãos foram precisamente selecionados para a construção da teca. Por outro lado, nessa carapaça aglutinada, observa-se como a escolha dos grãos foi meticulosa. Selecionados de acordo com o tamanho, esses grãos de areia são encaixados perfeitamente na formação da teca e de estruturas particulares, como esses lobos e espinhos da abertura. Num detalhe desta outra carapaça aglutinada, pode-se observar, além dos grãos de areia, carapaças de diatomáceas. Nesta teca em especial, a abertura é sustentada por pilares que impedem seu colapso. Em visão lateral, pode-se perceber como a região ventral é mais lisa que a dorsal e formada por grânulos mais finos. Isto provavelmente diminui o atrito da carapaça com a porção da célula que extravasa pela abertura e forma os pseudópodes. Especulações sobre a função da carapaça dizem que devem servir para a defesa contra a predação. Mas então, por que existiria uma ornamentação tão peculiar nesses organismos que nem mesmo precisam atrair o sexo oposto?
You